Parte 1. Sakira é um perdedor feio e repulsivo que mal consegue se manter em uma corda apertada. Os estudantes comentam sobre como ele recentemente se envolveu em outra briga e como ele é só problema. Até os pais falam sobre o quão perigoso ele é. Todos acreditam que ele é perigoso demais para sequer olhar, o que é compreensível, dado seu completo desinteresse em habilidades interpessoais. Criticam sua aparência, mencionando sua recusa em pintar o cabelo de preto. Até a cor de um de seus olhos é diferente, o que leva as pessoas a concluírem que ele deve ser amaldiçoado. Todo mundo o acha repugnante, e o garoto eventualmente cai da corda. É então que encontramos Sakura pela primeira vez. Ele explica que prefere os poderosos e não liga para os fracos. Alguns caras estão importunando uma garota e perguntam se ela quer ir para algum lugar. Ela pensa em quebrar ovos na cabeça deles, mas decide que seria um desperdício de ovos maravilhosos. O cara aconselha que ela não haja tão arrogante e tenta impedir que ela vá embora. Sakira então revela que o que mais despreza são indivíduos fracos que acreditam ser fortes. Ele intervém com o grupo de assediadores, dizendo que é cedo demais para agirem tão patéticos. O líder tenta atacar Sakira, mas ele é justamente o tipo de pessoa que Sakira mais despreza. Sakira o derrota facilmente e se pergunta o que passa na cabeça desse cara para acreditar que é poderoso quando não é. Sakura pede que memorizem seu nome e rosto para avisarem a todas as pessoas vulneráveis que conhecem para fugirem quando o virem. Ele também quer que saibam seu nome para que possam informar todos os fortes onde encontrá-lo. Ele se declara como Sakura Akira, da escola Fierin High School. Depois, ele se afasta dos babacas, mas a garota o para agradecer. Sakira fica perplexo e pergunta se ela está falando com ele. Ela confirma e Sakira deixa claro que não fez isso para ajudá-la, só bateu neles porque o irritaram. Sakira recusa o convite dela para comer algo, mas ela acaba o alimentando mesmo assim. Ela percebe que ele não é dessa cidade e comenta que é incomum alguém vir para cá. Ela conta que o grupo com quem ele lutou tem causado muitos problemas e que a segurança pública na cidade é praticamente inexistente. Ela também admite que não é dessa cidade e se apresenta como Tabana. Sakira fica intrigado com a gentileza dela, já que a maioria das pessoas teria medo dele, especialmente depois de vê-lo derrotar 5 caras. Relutante, ele come a comida quando ela insiste, e fica surpreso com o quão deliciosa é. Ele pergunta se o restaurante dela tem take-off, mas ela corrige, explicando que ele quis dizer take-out. Tabana aponta que as cores do cabelo e dos olhos dele são diferentes, e ele se pergunta se isso a incomoda. Ela, na verdade, fica mais impressionada do que qualquer outra coisa, mas o paranoico Sakira acredita que ela quer lutar. Ele argumenta que a aparência não importa em uma luta, o que é uma das razões pelas quais veio para Furan. Os estudantes de Furan são conhecidos por terem as piores notas, mas também por serem os lutadores mais fortes. São os alunos que não se encaixam em outras escolas e que acabam em Furan, onde facções lutam diariamente para ver quem será o melhor. A paixão por lutas é tão grande que eles até brigam em feriados. Sakura está determinado a se tornar o número 1. Tabana comenta que esse é um objetivo ambicioso, mas Sakura revela que, na verdade, é tão burro quanto uma pedra e só entende de lutas. Porém, nada soa melhor para ele do que competir pelo primeiro lugar, e este lugar é perfeito para isso. Tabana percebe rapidamente o motivo de ele estar usando o uniforme escolar, mesmo antes das aulas começarem. Ele explica, envergonhado, que acabou de se mudar e não tinha outra roupa para vestir. Ela o provoca ainda mais, e nosso garoto Sakura, como sempre, recorre à luta, insistindo que a discordância seja resolvida do lado de fora. Nesse momento, um cliente mais velho quase esquece sua sacola, mas Sakura o lembra. Enquanto volta para casa, Sakura reflete sobre o quão estranho foi o incidente todo. O homem idoso lhe dá alguns doces e incentiva Tabana a agradecê-lo. Sakura não está acostumado a receber tanta gratidão e considera toda a comunidade, incluindo Tabana, estranha. Ele aponta que usa o uniforme de uma escola de delinquentes e que sua aparência também é esquisita. Para ele, não faz sentido ninguém desconfiar dele ou agradecer por algo. Uma vez, ele encontrou a carteira de alguém, mas foi acusado de tê-la roubado. Tabana então diz que, embora ele tenha tomado a decisão certa ao ir para Furan, nunca será o número 1. Surpreendentemente, ela afirma que ele pode nem sequer vencer ninguém lá, quem dirá ser o melhor. Sakira rebate, dizendo que ela não tem ideia de quão forte ele é. Ela admite que ele pode ter músculos incríveis, mas ressalta que ele não conseguirá ser o melhor. O problema é que ele está completamente sozinho.
Sakira fica furioso e grita que não é tão fraco a ponto de precisar de outras pessoas para vencer. Enquanto ele se afasta, Tabana acrescenta que não está se referindo à força física. Ela sugere que ele vá conhecer alguns estudantes de Furan, pois entenderá melhor. Um grupo de bandidos está causando tumulto por perto, e uma senhora desesperada pede socorro. Sakira encontra o grupo de antes, e o líder fica chocado com sua presença. Ele chama nosso garoto de lixo assustador, mas Sakira simplesmente o ignora. O comandante explica que não esqueceu o rosto dele e zomba de sua aparência. Ele fica surpreso ao descobrir que aquela é a cor real do cabelo e dos olhos de Sakira. Achavam que era apenas um cosplay ruim, mas apontam que ser real é ainda mais repulsivo. Sakura sorri, pois essa é a reação que espera das pessoas em relação à sua aparência. Esse desgosto é algo com que ele já está acostumado, embora o aceite porque desistiu de se importar com isso. No entanto, Sakira ainda quer acreditar que tem valor. Para ele, derrotar a pessoa à sua frente é o suficiente para se sentir superior. O problema é que ele não consegue parar de pensar no que Tabana disse sobre ele nunca ser o líder porque está sozinho. O líder do grupo anuncia que sua gangue vai declarar guerra a Furan por causa de Sakira, mas ele não presta atenção. Ainda está focado nas palavras de Tabana enquanto acerta o líder novamente, declarando que não é ele quem evita as pessoas. Sakira expressa sua opinião honesta sobre sua aparência. Ele entende melhor do que ninguém que parece estranho, mas nunca fez nada para ofender aqueles que o desprezam. Essa é simplesmente sua aparência. Ele começa a derrubar o grande grupo de bandidos. Para ele, enquanto for o mais forte e melhor lutador, será o número 1. Não há conexão entre estar sozinho e isso. A gangue tenta atacá-lo de uma só vez, mas é inútil, pois Sakira é muito mais habilidoso. Ele enfrenta qualquer oponente que se aproxima, e a luta é surpreendentemente unilateral, apesar da desvantagem numérica de Sakira. De repente, um dos bandidos sequestra Tabana, mas paga caro por essa atitude imprudente quando Sakira o nocauteia. Tabana agradece, mas Sakira reitera que os bandidos apenas o irritaram. Eles tentam usar uma faca, mas ele ordena que os idiotas mantenham a luta limpa. Um dos caras tenta atacá-lo por trás, mas aprende uma lição importante. Sakira continua repelindo os inimigos, mas é prejudicado pela necessidade de ficar em um local para proteger Tabana. Ele se questiona porque está defendendo-a e lembra a si mesmo que ajudar os outros nunca termina bem. Sakira ainda se defende, mas um dos atacantes finalmente usa a faca para cortá-lo. Sakura está em uma situação difícil e se pergunta por que não defende as pessoas. Ele reflete novamente sobre por que decidiu ajudar Tabana e se prepara para levar um golpe de bastão na cabeça. Nesse momento, alguém interrompe o ataque, e Sakira percebe que o estranho está vestido com o uniforme de Furan. Esse rapaz inesperadamente para o bastão com as costas e alerta Tabana para não contar a ninguém que estava em perigo. Ele derrota o agressor com o bastão e informa os bandidos que causaram uma grande confusão na comunidade. Quando seus companheiros chegam, ele está furioso e avisa a gangue que estão em sérios problemas. Os reforços chegam, mas os bandidos ficam decepcionados ao ver tão poucos adversários. Mesmo assim, estavam confiantes devido à vantagem numérica. Eragi, o líder dos estudantes de Furan, instrui seu grupo a derrotar rapidamente os bandidos, e eles começam a destruí-los completamente. Um dos bandidos ataca Sakira, que fica em uma posição ruim devido à imobilidade de sua perna. Eragi o protege novamente e ordena que Sakira fique de lado se estiver ferido. Sakira fica furioso, dizendo que não precisa de um chefe e que os bandidos são dele para enfrentar. Eragi apenas manda Sakira parar de se mexer, pois isso dificulta a proteção. Sakira fica completamente surpreso ao perceber que toda a cidade está torcendo pelos irmãos de Furan. Ele não acredita no que ouve. Tabana lembra que mencionou que a segurança pública da cidade era praticamente inexistente. No entanto, isso só era verdade até 2 anos atrás, quando tudo mudou graças aos estudantes de Furan. A primeira coisa que fizeram foi colocar um quadro de avisos na entrada da cidade, informando que qualquer um que causasse problemas, ferindo pessoas ou propriedades, seria expulso por eles, independentemente de quem fosse. Tabana explica que, em algum momento, os moradores deram aos estudantes temidos um novo nome. Por lutarem para proteger a cidade, são conhecidos como Vindriakers, quebra-ventos da cidade. Depois da luta, toda a vila sai para agradecer os estudantes de Furan, que, considerados delinquentes de baixo nível, agora são respeitados pela comunidade. Apesar de ainda brigarem muito, são adorados por todos e, o mais importante, são necessários.
Sakira fica impressionado com o quão diferente essa comunidade é, já que os combatentes são tratados como heróis. Parecem arruaceiros e brigam frequentemente, mas ninguém tem medo deles. Sakira é tomado pela emoção e se surpreende quando os moradores da cidade lhe dizem que ele fez um excelente trabalho enfrentando tudo sozinho. Uma pequena senhora idosa até tenta cuidar de seu ferimento, mas Sakira não consegue lidar com isso e pede que todos parem. Tabana começa a cuidar calmamente de seu ferimento, lembrando-o de que havia dito que ele estava sozinho. No entanto, ela admite que percebeu imediatamente que isso não era uma escolha dele. Ela não consegue entendê-lo completamente, mas explica que as pessoas dessa cidade precisam de sua força. Sakira se sente sobrecarregado com tudo o que está acontecendo e declara que não precisa de ninguém, recusando-se a se envolver. Contudo, Tabana aponta, ansiosa, que suas ações transmitem uma mensagem diferente. Ele lembrou o velho da sacola esquecida e lutou com todas as forças para protegê-la. Tabana ressalta que ele ainda não desistiu das pessoas e que não precisa desistir. Pelo menos, ela afirma que não vai abandoná-lo e pede que ele olhe para ela também. Tabana sente confiança de que esse é o caminho que o levará ao resultado que deseja. Sakira ainda está confuso e incapaz de processar tudo, então corre em direção aos outros. Ele salta no ar e comenta como os delinquentes agora parecem estar brincando de heróis. Apesar disso, ele admite que se tornar o escudo da cidade soa realmente incrível. Em seguida, ele derrota completamente o líder da gangue que estava aterrorizando a comunidade. Todos ficam chocados, e Sakira se pergunta se alguém realmente ficará ao seu lado. Descobrimos, então, que essa é a história de como uma pessoa de baixo nível, que só sabia lutar, se tornou o herói da cidade. No final, Sakira chega ao restaurante de Tabana, furioso. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.